Olá pessoal, prazer, meu nome é Evandro Soares, eu continuo na expectativa de que você esteja vencendo em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, né, a essa página. Estou apresentando o máximo de resumo por causa do vídeo, né, não ficar muito longo, então são temas bem divididos num resumo bem grosseiro mesmo, para não alongar muito o tempo do vídeo, né? Mesmo assim acaba aí passando aí alguns minutos da meta do meu planejamento, mas a minha intenção é instruir, né, o estudante da Bíblia, o leitor também, né? Mas a minha expectativa é apresentar pontos para facilitar o estudo bíblico, né? Então nesse vídeo eu quero simplificar o começo ali da vida de Josué. Você vê em Deuteronômio 31 que Moisés já estava passando alguns pontos para Josué, que ele, o Moisés, não estaria na terra prometida. Ele estava falando, né, ele fala que para Josué que o povo estará lá junto com ele, mas ele não menciona a palavra nós, né? Então Moisés já estava deixando bem claro para Josué que ele não estaria na terra prometida. Vale lembrar, né, pode até ter sido o efeito, né, numa linha de raciocínio, do erro que Moisés cometeu ao relar na rocha. Pode ser isso, né, uma linha de raciocínio que até faz sentido. Mas o texto ali já leva a crer que Josué estaria com o povo, sem Moisés. E de fato, em Deuteronômio 34, Moisés está subindo no monte e ele não volta mais, né? Ele tinha boa saúde, boa visão, né? Apesar da Bíblia falar que ele tem 120 anos, quando ele sobe ao monte, né? Mas dá essa impressão que ele não morreu de velhice, né? Mesmo tendo 120 anos, mas o próprio Deus o enterrou, né? E esse corpo não foi achado até o presente, esse momento, né, desse relato da história. Eu falo nesse relato da história porque algumas linhas de raciocínio vão levar na situação de que Jesus cita, né, Moisés. Aí alguma linha de raciocínio vai acreditar que Moisés depois, posteriormente, anos depois, séculos depois, né, ele pisa na terra prometida. Mas esse é um assunto até um pouquinho complexo, mas tem que ficar para um outro vídeo, porque senão eu perdo o foco do tema desse vídeo aqui, tá? Então, Josué, né, aqui, né, nesse ponto da história, ele já é uma pessoa experiente, né, não tanto quanto Moisés, mas é experiente. Pouco se sabe da família de Josué, né? O que sabemos é que ele é filho de Num, vem da tribo de Efraim. Muito provavelmente Josué nasceu numa cultura egípcia, né, dentro do Egito, né, aquela cultura de Faraó, né, da maneira de trabalho egípcio, a maneira de plantação, a maneira de colheita egípcia. Então Josué foi crescendo, conhecendo e vivendo essa cultura egípcia. Não se sabe praticamente o nome da mãe, né? Se é uma linha de raciocínio complexo, Num, né, algumas pessoas vão ficar em dúvida se esse é um nome feminino ou masculino. Mas o texto influencia que seria um homem, né? Então, pouquíssimo sabe sobre a infância de Josué. O que se sabe é essa declaração bíblica que faz, né? Então, não conta muito a adolescência de Josué. O que se sabe mais é que em Números 13, 14, né? Capítulo 13 e capítulo 14, vai levar que Josué ele é trocado de nome. Ele era o nome de Oséias, né, naquele episódio com Caleb, que eles verificam a terra, e ali ocorre a troca de nome, né? Ele deixa de ser chamado de Oséias e acaba sendo chamado de Josué. A pronúncia é bem semelhante dentro do alfabeto, ou da pronúncia hebreia, né? Alfabeto, é grosseiro dizer isso, né? Mas pelo menos na pronúncia
é quase igual a Jesus, né? Até para o português aqui acaba sendo quase igual, né? Josué e Jesus, é quase, não é igual, mas é muito semelhante ao significado da palavra Jesus. Então, Josué é um rapaz experiente, você vê Êxodo 17, quando ele participa ali contra Amaleque, né? Enfim, Josué agora está diante da terra prometida. Moisés, ele fica no monte, não volta mais, e ele tem como lição aquilo que ele foi instruído por Moisés, né? Nesse episódio que eu relatei para vocês em Deuteronômio 31, de meditar na lei, meditar no livro da lei. E tanto é que dentro disso, Deus cita para Josué isso que Moisés citou lá atrás, né? Para ele meditar na lei do Senhor, que Deus sempre estará com ele e que ele lideraria o povo. E, enfim, Josué bem em frente à terra Canaã. Terra que, né, não é que é como herança, né, mas praticamente é o que o povo hebreu sempre buscou. Né? Passou por escravidão egípcia, trabalhos egípcios, passou muito tempo no deserto, chegou perto da terra prometida, mas depois precisou voltar, enfim, andaram em círculos, enfim. Mas agora, com Josué, estava na terra prometida. Diante dele, na divisa de onde eles estavam, entre eles, né, e a terra prometida, estava o Rio Jordão. Josué, ele pede para algumas pessoas vão para verificar a terra, né, onde eles estavam por conquistar. E essa terra, após o Rio Jordão, era murado, né, era murado assim por muros enormes, né, tanto de largura, né, como de altura também, e também de comprimento. Vale ressaltar aqui que as cidades, nessa época, é justo ser murado, né? Era essa divisão, né, de terrenos. E esses muros eram construídos praticamente perto dos rios mesmo, porque faz sentido dos muros serem altos, porque quanto mais alto for, mais, vamos dizer assim, mais visão se tem de longe, né, onde os soldados ficam, e você consegue enxergar o inimigo, né, bem de longe. E de construir perto do rio é porque dificulta a chegada do inimigo, né? Até o inimigo chegar perto do rio e o inimigo tentar passar pelo rio, demora muito, então fica mais fácil perceber a presença do inimigo. Vale lembrar que nessa época que eu estou mencionando, não existia essa tecnologia que nós temos hoje, né? Hoje você consegue passar no rio aí fácil, com barcos, enfim. Mas nessa época não, né? Então, por isso que se construía uma muralha gigante, né? Tanto de altura como de largura, por causa da defesa do próprio território mesmo. Usava essa muralha para guardar tesouros dentro desse muro, em alguns casos, tá? Em alguns casos da história, dentro desses muros, era ali guardado em segurança água potável, alimentos, né, colheitas, porque água potável, né, nesse ponto da história, era muito difícil e raro de se ter. Não é igual hoje, né, que a água potável está na torneira. Você só abre a torneira, você já tem água ali até para esbanjar, né? Você já tem água para lavar quintal, para lavar louça, para beber, né, para cuidar dos animais, enfim. Mas nessa época era muito difícil conseguir água potável, água pronta para beber, né? Então a canalização dos rios, né, a canalização, eu digo, da maneira feita na época, era através dos muros, porque pelo menos os muros estavam guardando essa canalização, né? Caso alguém roubasse água, vamos dizer assim, estava bem protegido. Bom, isso daí é alguns pontos da história. Faz sentido aplicar aqui em Canaã? Pode fazer, dependendo da linha de raciocínio que você tiver. Mas era muito corriqueiro esse tipo de construção para se ter água encanada. Mas enfim, a cidade estava murada. E se tratando de muro ainda, há relatos que, né, na largura desse muro, você tinha casa construída tanto do lado direito, em cima do muro, quanto do lado esquerdo, em cima do muro, e carros iam e vinham no meio desses muros, né? Então, olha a largura desse muro, né? Cabia casas, olha a largura, e no meio dessas casas ainda
iam e voltavam carros. Então eram muralhas mesmo, muros muito grandes. E lá estava Raabe, né? Aonde esse pessoal que Josué pediu para verificar a terra, esse pessoal ele entra nessa terra para fazer uma pequena verificação, e eles acabam estando em Raabe, na casa de Raabe, que muito provavelmente era construída em cima de uma dessas muralhas, né, em um ponto dessa muralha. E quando eles estavam na casa de Raabe, o rei que tinha tomado a terra, né, por força, né, que estava ali governando, ele pede para que algumas pessoas, ou algumas versões bíblicas vão dizer, alguns soldados, vão até essa casa, vários pontos de raciocínio ali, como ele percebeu que aquele pessoal de Josué estava bem na casa de Raabe, mas enfim, esses guardas, ou essas pessoas mandados pelo rei, acabam chegando na casa de Raabe. E Raabe, ali na conversa com essas duas pessoas, né, algumas versões bíblicas aqui para o português vão falar duas pessoas, vão dizer pessoas, mas enfim, Raabe tem a conversa com essas pessoas. E olha só que interessante, Raabe estava numa terra, né, que tinha sido tomada por força, mas nesse diálogo com essas pessoas que Josué tinha mandado, ela tinha convicção que os donos da terra, os verdadeiros donos da terra, chegaria um dia. E esse dia chegou. Olha que interessante. O vídeo não é como objetivo preparar uma pregação. Mas pode influenciar como uma pregação, né, bíblica, por que não dizer? Mas Raabe estava crendo que a terra onde ela estava seria, né, não é que tomado, mas os verdadeiros herdeiros estariam ali. E esses herdeiros tinham como o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Então muitas vezes nós estamos em um terreno, nós sabemos que Deus nos deu terreno, eu falo terreno existencial, tá? Muitas vezes é uma bênção, ou muitas vezes é uma situação, muitas vezes é uma ocasião que o próprio Deus nos deu e nós não valorizamos. Nesse caso, Raabe estava valorizando o lugar que ela estava. Mas enfim, o diálogo, qual que é a conclusão que Raabe tem com esses rapazes? Olha, quando vocês vierem, quando os seus exércitos vierem, quando o povo vier aqui para a terra que é sua, guarde a minha casa, não destrua a minha casa. E na conclusão desse diálogo, eles entendem que Raabe tinha que marcar a casa, e quando eles vierem para tomar a terra que era direito deles, não atacaria a casa dela. E quem estaria na casa dela não sofreria dano, né? Então, muito provavelmente, a família dela iria estar ali, né, quando o povo, vamos dizer assim, que era o dono da terra, chegaria. E Raabe ajuda essas duas pessoas a descerem pelo muro, sem que esses guardas ou essas pessoas do rei percebesse essa ação. Então, esse pessoal, ele sai e volta lá para dar os detalhes para Josué. A lição aqui, esteja sempre convicto de valorizar aquilo que Deus te dá, assim como Raabe ali percebeu. E independente da estratégia, independente da situação criada para você manter um relacionamento com Deus através das bênçãos que Ele dá, nós possamos valorizar isso que Deus nos dá. Porque muitas vezes nós enxergamos sempre o externo e não valorizamos o interno. Então, fica aqui a lição de que vamos valorizar o território que nós estamos, que não é maldição, mas que seja interpretado como bênção. E nessa valorização, o que nós falarmos e as nossas ações estejam de acordo com o relacionamento com Deus. Esse vídeo ele termina aqui, mas o assunto será continuado no próximo vídeo. Então, obrigado por me acompanhar até aqui e fiquem aí na expectativa do próximo vídeo que continuará nesse ponto desse assunto, ok? Fica com Deus, até mais e tchau!